Amém. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, hoje com um misto de alegria e ao mesmo tempo de tristeza. Hoje estamos encerrando a série de meditações na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje é a nossa última meditação neste livro, meus irmãos, no último capítulo, capítulo 6. E confesso aos irmãos que alegre sim, que é a primeira vez que nós seguimos a sequência de todo um livro, pelo menos eu aqui, na exposição do texto. E triste porque sem muita riqueza. Se pudéssemos aqui tratar de todos os detalhes, ainda daria mais tempo pregando, dessa carta. Mas, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura dos versos 11 até o verso 17, até o verso 18, onde nós veremos dois principais aspectos nesse texto aqui, na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ver que lições esse texto tem a nos trazer na noite de hoje. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos de 11 a 18. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta graça, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com os vossos espíritos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pela meditação e a série de exposições que tivemos na carta aos Gálatas, e tudo quanto aprendemos, ó Deus, acerca da Tua palavra, de como Tua graça atuou em nossas vidas, nos transformando, nos resgatando. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, pois não precisamos de mais nada a acrescentar à nossa fé, se não crer unicamente no Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo, pois pela graça somos salvos mediante a fé. Ó Deus, louvamos o Teu nome porque isso não vem de nós mesmos, não vem de nenhum mérito que nós tenhamos, mas vem única e exclusivamente de Ti. Louvamos o Teu nome, pois se deixássemos, ó Deus, a nosso cargo, a nossa salvação, certamente, ó Deus, ainda estaríamos afundados no lamaçal do pecado e nas negras trevas. Louvamos o Teu nome, Senhor, e rogamos que mais uma vez, na noite de hoje, Tu fazes os nossos corações e nos edifique com a Tua palavra. Sejas conosco, ó Deus, nesta noite. Que o Teu Santo Espírito fale, ó Deus, profundamente a cada um de nós. E que a Tua palavra, assim como cremos, que é viva e eficaz, e que transforma, e que modifica as vidas, que ela venha, ó Deus, e cumpra o propósito para o qual Tu a designaste. Nós oramos, ó Deus, e tudo Te pedimos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta de Paulo aos Gálatas é uma carta, e nós já falamos sobre isso, uma carta emocionada. É uma carta emocionada, é uma carta que ela é bem diferente das demais cartas. E por quê? Por qual razão? Porque o apóstolo Paulo escreve para uma carta, para uma igreja, ou um grupo de igrejas da região da Galácia,
que possivelmente estava se desviando do Evangelho. Aqueles irmãos estavam se desviando do Evangelho que haviam recebido. Era o Evangelho da graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho este que havia sido pregado pelo apóstolo Paulo muito tempo antes. É o Evangelho este que havia sido pregado com bastante esforço, com bastante sacrifício através do nosso irmão Paulo. E aqueles irmãos agora, por causa de alguns judaizantes, por causa de alguns que estavam se introduzindo dentro da igreja, alguns falsos mestres, eles estavam desviando a visão correta que aqueles irmãos precisavam ter da sua fé. Eles precisavam crer unicamente no Senhor Jesus Cristo, pela fé. Mas aqueles falsos mestres que estavam se introduzindo dentro da igreja, eles estavam dissimulando, trazendo outras informações, estavam desviando a igreja do propósito principal, que é a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Eles estavam agora sendo minados por uma outra doutrina, por um outro evangelho, um evangelho que estava sendo implantado ali dentro da igreja. E o que dizia este evangelho? Dizia que para ser salvo, para que aqueles irmãos alcançassem a salvação, era necessário que eles não somente crescem em Jesus, mas que também fossem circuncidados e que passassem a observar outras práticas e tradições judaicas, o que não havia sido pregado pelo apóstolo Paulo, pois pela graça nós somos salvos. Se aqueles irmãos se deixassem desviar por esse caminho e percorressem por esse caminho, por este evangelho, por este novo evangelho, qual seria o sentido da morte de Cristo para aquela igreja? Qual seria o sentido do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário pela igreja? Não haveria sentido algum, pois uma vez que aqueles irmãos assumissem o compromisso de serem circuncidados, eles passariam automaticamente a serem obrigados a guardarem a lei com o propósito de serem salvos. Meus irmãos, nós vamos ver aqui nessa carta do apóstolo Paulo, nesses últimos versos, o desfecho de toda essa doutrina, que é a justificação pela graça mediante a fé. E o que é que o apóstolo Paulo agora vai trazer para nós? O que é que nós vamos ver a partir desses instantes? Algo que é muito interessante, muito interessante. Por exemplo, voltemos os nossos olhos para o versículo de número 11, onde nós veremos a partir desses instantes, em primeiro lugar, Paulo mostrando os seus sentimentos. Paulo demonstra os seus sentimentos. Paulo demonstra algo que até então não havia sido revelado antes, tá? É isso que o apóstolo Paulo demonstra nesse verso número 11, quando diz o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E antes que nós adentremos ou passemos adiante nesse primeiro ponto da nossa meditação, deixe-me falar para os irmãos na noite de hoje o tema da nossa meditação: gloriando-se na cruz de Cristo. Gloriando-se na cruz de Cristo. Este é o título, o tema da nossa meditação na noite de hoje. Então, voltando agora, Paulo mostra seus sentimentos. E como é que nós podemos enxergar isso, meus irmãos, nesses versos? Vejam só. Paulo chama a atenção para o fato de que ele está mesmo escrevendo a carta, de que ele de próprio punho está escrevendo a carta, pois ele diz o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Mas, meus irmãos, não era hábito do apóstolo Paulo escrever as suas cartas. Paulo fazia uso de um recurso que era os amanuenses. Amanuenses eram como se fossem, hoje nos nossos dias seriam os datilógrafos, onde você fala e ele está ali redigindo. Seria uma espécie de escrivão, onde você está prestando um depoimento e ele está escrevendo palavra por palavra daquilo que você está falando. Porém, meus irmãos, o que acontece é que ao final de suas cartas, o apóstolo Paulo sempre colocava a sua assinatura. E qual era o propósito disso? O propósito era de que aquelas informações eram verídicas, aquelas informações eram verdadeiras, aquelas informações elas vinham realmente do apóstolo Paulo. Por isso ele assinava ao final de cada carta. Mas, meus irmãos, aqui é um pouco diferente, porque o que parece é que temos aqui duas condições. A primeira, ou o apóstolo Paulo escreveu toda a carta e agora no finalzinho do capítulo ele deixa para mencionar
que está escrevendo toda a carta, ou o apóstolo Paulo está apenas simplesmente dando ênfase, e como se ele tivesse agora pego do amanuense a pena e a tinta e passasse a escrever agora os últimos versos para demonstrar àqueles irmãos o seu sentimento, o seu estado emocional e como ele estava naquele instante, pois ele quer certificar e quer dar certeza àqueles irmãos de que era realmente o apóstolo Paulo que estava escrevendo aquela carta. Então, provavelmente, ou o apóstolo Paulo escreveu toda a carta aos Gálatas de próprio punho à mão, ou então ele deixou para escrever apenas os últimos versos, a última parte, ou seja, do verso 11 ao verso de número 18. Porém, meus irmãos, há uma grande certeza, ou uma grande possibilidade de que o apóstolo Paulo agora ele estava fazendo o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevo. Pode ser que o apóstolo Paulo estava escrevendo de letras grandes, como se fosse um sinal para aqueles irmãos entenderem de que agora ele estava falando e de que aqueles irmãos precisavam entender de uma vez por todas o real sentido da sua carta, daquilo que ela havia escrito para aquela igreja. Pois é como se você fosse escrever em letras, já viram a expressão, né? Letras garrafais. Quando você está conversando com alguém e aquela pessoa não entende o que você está falando, e você de repente para e diz assim: eu vou ter que escrever em letras garrafais para que vocês entendam. Talvez tenha sido essa a intenção do apóstolo Paulo, talvez tenha sido essa a intenção dele, era mostrar para aqueles irmãos: olha, o que eu estou falando é algo importante e vocês precisam dar atenção, e vocês precisam compreender isto de uma vez por todas. Então, pode ser que o apóstolo Paulo tenha escrito em letras grandes, exatamente para dar um destaque, ou para enfatizar o grande problema e o risco ao qual aqueles irmãos estavam passando. Mas, meus irmãos, há uma outra coisa também que o apóstolo Paulo talvez quisesse dizer com isso. Talvez o apóstolo Paulo tivesse um problema visual. Talvez o apóstolo Paulo tivesse um problema físico. E ele menciona isso em alguns momentos, pois ele diz, né, vede com que grande letra vos escrevo. Alguns seguem esse caminho, achando que o apóstolo Paulo ele tinha uma dificuldade visual e por isso ele escreve com letras grandes para que aqueles irmãos entendam, mas na verdade era para que ele pudesse compreender, pois as letras grandes era para que ele enxergasse melhor a compreensão do que ele estava escrevendo, ou entendesse aquilo que ele estava escrevendo. Porém, meus irmãos, eu prefiro compreender que o apóstolo Paulo estava querendo fazer um destaque para aqueles irmãos e dar ênfase àquilo que ele estava escrevendo e falar para eles que aquele assunto da justificação pela graça mediante a fé era algo importante e que aquela igreja não podia se afastar disso. Com isso, meus irmãos, nós destacamos a primeira lição para nós a noite de hoje. Que lição é essa? O que eu aprendo com esse destaque que o apóstolo Paulo faz, mostrando assim os seus sentimentos, demonstrando assim o seu cuidado, ou dando tanta ênfase a isto? Meus irmãos, devemos ter sentimentos verdadeiros pelos nossos irmãos. É isso que o apóstolo Paulo demonstra aqui, um sentimento verdadeiro. O apóstolo Paulo demonstra aqui um sentimento sincero, um sentimento genuíno. E talvez seja isso, meus irmãos, que precisamos nos nossos dias também, de um relacionamento mais verdadeiro com os nossos irmãos, de um relacionamento mais sincero, um relacionamento mais transparente uns com os outros. Esta é a primeira lição que gostaríamos de destacar. Pois, meus irmãos, como é difícil termos um relacionamento sincero e estarmos falando realmente com clareza para os nossos irmãos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas angústias. É muito difícil. Às vezes nós passamos uns pelos outros e cruzamos pelos corredores da igreja e perguntamos uns para os outros: tudo bom? Às vezes isso é automático, mas o que acontece é que às vezes quando perguntamos tudo bom, nós não estamos querendo ouvir se realmente
aquele irmão está precisando de algo. Mas dizemos por costume, dizemos por hábito, dizemos porque como se fosse indelicado passar e não perguntar se está tudo bem. Mas quando você pergunta se está tudo bem, você também está assumindo um compromisso, tá? Um compromisso de ouvir e procurar saber se realmente está tudo bem com aquele irmão. Então, que possamos nutrir, meus irmãos, possamos nutrir em nossas vidas esse sentimento que o apóstolo Paulo demonstra aqui, um sentimento verdadeiro, sincero, genuíno, pois ele diz com bastante ênfase, né? Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O apóstolo Paulo está dizendo, eu que estou escrevendo, eu que estou falando, se apercebam disso, compreendam isto. E meus irmãos, um outro destaque que gostaríamos de fazer é que não devemos, meus irmãos, não devemos nos esconder atrás de máscaras. Nós não podemos nos esconder atrás de máscaras ou de aparência verdadeira, ou acharmos, ou demonstrarmos para outros irmãos que está tudo bem, quando às vezes não está tudo bem. E às vezes passamos e cruzamos uns pelos outros e mantemos essa impressão, mantemos essa aparência, quando na verdade não deveríamos fazer isso. Deveríamos ser verdadeiros sempre, verdadeiros em todos. A palavra do nosso Deus nos diz, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso, né, é do maligno. Então, meus irmãos, que possamos nutrir sentimentos verdadeiros e sinceros com os nossos irmãos, pois é isso que o apóstolo Paulo demonstra e tenta demonstrar aqui para aqueles irmãos, quando ele de próprio punho escreve e traz ali aqueles irmãos estas palavras. Agora, dos versos 12 até o verso 13, nós encontramos um outro destaque que o apóstolo Paulo faz aqui. E que destaque é esse, meus irmãos? É acerca dos falsos mestres. Em segundo lugar, Paulo revela quem são os falsos mestres, quem verdadeiramente são aqueles homens, e qual é o propósito deles. Observe, versos 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Esses falsos mestres, eles queriam escapar da perseguição. Eles não estavam preocupados com a igreja e com aqueles irmãos da região da Galácia. Os judeus, eles eram pessoas orgulhosas, eram soberbos e além de hipócritas também. Eles tinham um senso muito perverso, digamos assim, pois ao passo que eles eram orgulhosos daquilo que tinham, eram soberbos, também se comportavam com hipocrisia. Várias vezes o Senhor Jesus confronta os fariseus, confronta os escribas, confronta exatamente demonstrando a hipocrisia daqueles que sobrecarregavam as pessoas com seus fardos e que não moviam uma palha para fazer aquilo que eles mesmos determinavam para que seguissem. Aqui nós vemos judaizantes que negavam que Jesus era suficiente, e com isso eles tentavam convencer a igreja da circuncisão e de outras práticas para a certeza de salvação. Era isso o objetivo deles, era esse o propósito deles. Eles não estavam preocupados com a igreja, não. Eles estavam apenas querendo convencer pessoas, arrumar números de pessoas. Ao serem circuncidados, aqueles que se deixavam circuncidar, ou aqueles que se deixavam levar por causa daqueles judaizantes, eles passavam agora a serem obrigados a guardarem a lei. Só alcançaria a salvação se guardasse toda a lei. E aí o fardo se tornava pesado sobre eles. Se tornavam pesados. Eles não eram mais alvos dos judeus quando se deixavam circuncidar.
O que acontecia é que, ao fazerem com que outros entrassem neste caminho dos judaizantes, o que acontecia é que, participando agora dos judaizantes, sendo agora judeus, os romanos não iriam atrás deles. Os romanos não iriam agora perseguir eles. Os romanos não iriam mais atrás deles. Muito menos seriam perseguidos pelos próprios judeus. Então aqueles cristãos da região da Galácia, ao serem agora convencidos disso, eles estavam agora com estabilidade, pois estavam dentro de uma religião que era lícita pelo governo romano, e não teriam problema nem com os judeus, e não teriam problemas nem com os romanos. Por isso estavam livres da perseguição, e eles se tornavam livres da perseguição ao serem circuncidados. A circuncisão era a principal marca para se ter a certeza de que uma pessoa era realmente um judeu. Então, ao circuncidar eles, não eram mais alvos nem dos judeus, porque eram um requisito mínimo para serem considerados judeus, e eles também passavam agora a gozar de benefícios que todos os judeus tinham dentro de uma religião que era lícita, que era permitida dentro do Império Romano. Tá? Então, se fossem circuncidados, deixariam de ser perseguidos. Deixariam de ser perseguidos pelos judeus e pelos romanos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, que todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. E no final do verso 13, quando ele diz: querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E o que é que eles querem dizer com isso? O que é que esse texto quer dizer com isso? O orgulho daqueles homens, daqueles judaizantes, eram apenas números. Eles apenas queriam convencer pessoas. E ao passo que eles faziam isso, eles se gabavam ou se orgulhavam do número de pessoas que eles conseguiam converter, do número de pessoas que eles conseguiam doutrinar e convencer a essa prática dos judaizantes. Vocês já viram isso em algum lugar? Parece até que estamos nos nossos dias com vários líderes de algumas igrejas que estão preocupadas com números, e números e mais números. E igrejas que não se poupam em se esforçar, em criar mecanismos, em criar situações para que apenas tenha uma igreja cheia com bastante pessoas, com bastante contribuições, com bastante dízimos, com bastante ofertas. Pois, nos nossos dias, não vai ser difícil você encontrar alguns judaizantes como esse, pessoas que estão apenas querendo uma igreja cheia. E ao passo que eles fazem isso, se desviam do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, do evangelho puro e simples como ele tem que ser. Meus irmãos, havia aqui um outro problema com esses homens, que era a hipocrisia. Eles não estavam apenas preocupados em serem perseguidos, mas também em números. E é isso que nós acabamos de destacar. A grande frase citada por aqueles homens era: se não vos circuncidardes, não podem ser salvos. Se você for lá em Atos capítulo 15, verso 1, você vai ver que o tema deles era: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Eles não estavam preocupados com pessoas, estavam preocupados com números. Eram verdadeiros hipócritas, como existem muitos nos nossos dias. Hipócritas que estão preocupados apenas em números, e não em vidas, e não em pessoas. E que lições nós tiramos aqui, meus irmãos? Que lições nós poderíamos destacar destes versos? Devemos viver, meus irmãos, devemos viver e pregar e não sermos hipócritas. Devemos viver exatamente aquilo que nós pregamos. O que temos pregado? O que temos ensinado? E de que forma nós temos vivido? Nós temos vivido de acordo com a fé que o nosso Senhor Jesus nos deixou? Se estamos, ótimo, graças a Deus, louvado seja Deus. Se não estamos vivendo, e estamos como esses judaizantes, vivendo uma hipocrisia, ou querendo fazer parte de números, estamos errados, estamos equivocados, e precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever os nosso ponto de vista.
precisamos rever aquilo que nós temos aprendido, pois precisamos praticar, precisamos fazer aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós realmente aprendemos. Nós não podemos viver de hipocrisia, nós não podemos viver apenas ensinando aos outros e não praticando aquilo que nós estamos ensinando. Tá? Então essa é a primeira lição: devemos viver o que pregamos e não sermos hipócritas, como aqueles fariseus. Uma outra lição: números não devem ser a nossa preocupação. Nós não devemos preocupar-nos apenas com números, em igreja cheia, em igreja lotada. Números são importantes? Sim, eles são importantes com toda certeza, mas nós não podemos deixar ou permitir que o Evangelho do Senhor Jesus ele seja desviado, ou ele seja ensinado de uma outra forma, ou ele seja maculado por causa de números, ou para alcançarmos mais pessoas. O Evangelho deve ser pregado assim como ele é: a graça, a justificação, a fé em Jesus Cristo, unicamente no Senhor Jesus Cristo. A salvação não vem pelas obras, a salvação não vem por atos que realizamos, ela vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos nos desviar do Evangelho verdadeiro, e com isso nós aprendemos que números não são importantes. O que é importante para nós é pregarmos o Evangelho verdadeiro e genuíno, como tem que ser. Nós nos preocupamos com números, sim, meus irmãos, mas esse não é o ponto principal. E este não é o ponto que nós devemos enfatizar, mas sim a pregação verdadeira e genuína do Evangelho. Eu convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios 1, verso 18 a 25, e veja comigo o que o apóstolo Paulo fala acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 1, (18 a 25). Diz assim a palavra do nosso Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde estão os sábios? Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, pensemos mais e reflitamos sobre essa questão, pois números são importantes, mas não é o principal, não é o que nós devemos nos preocupar, e nós não podemos permitir que o Evangelho seja maculado, desviado ou manchado por causa de números. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, aqui na carta do apóstolo Paulo, nós gostaríamos de destacar qual é a ênfase que o apóstolo Paulo dá, de que forma o apóstolo Paulo então ele vê e enxerga tudo isso. Verso 14 ao verso 17, ele diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o
ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se por um lado, aqueles falsos mestres, aqueles judaizantes, eles estavam se orgulhando por causa dos números que eles estavam trazendo, por causa do convencimento daquelas pessoas, por acharem que era alguma coisa, por agirem de forma hipócrita, desviando muitos do evangelho verdadeiro, Paulo vai mostrar agora qual é o motivo de glória dele, qual é o motivo de louvor dele, onde ele diz que longe de mim, gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo de Paulo se gloriar estava na cruz. O motivo do apóstolo Paulo se gloriar não era em outro lugar senão na cruz de Cristo, meus irmãos. Para Paulo e para nós também, o único motivo de nos gloriar é na cruz de Cristo. Paulo não se gloriou na sua circuncisão. Paulo era circuncidado ao 8º dia. Paulo, ele não se gloriava em sua eloquência, em sua sabedoria, em seu conhecimento. Ele não se gloriava nas inúmeras igrejas, ou nas igrejas que ele havia fundado, ou nas inúmeras igrejas que ele havia visitado. Paulo não se gloriava nos números de convertidos, ou das pessoas às quais Paulo havia pregado o evangelho, e aquelas pessoas haviam chegado à sensatez pela pregação do evangelho. Paulo, ele não se gloriava nos títulos que possuía, por ser cidadão romano, por falar várias línguas. Não havia nada em que Paulo se gloriasse, senão na cruz de Cristo, senão unicamente na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era somente na cruz que Paulo se gloriava. Paulo tinha, com toda certeza, meus irmãos, motivo de se gloriar em si mesmo, em tudo aquilo que fazia. Porém, ele deixa muito bem claro aqui, que o motivo de louvor e de glória para ele estava na cruz. Deve ser isso também o nosso propósito. Que há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento, seja glorificar a Deus, que seja na cruz de Cristo. Mas, meus irmãos, na cruz é que devemos nos gloriar, pois pela cruz, meus irmãos, pela cruz nós fomos reconciliados com Deus, pois éramos inimigos de Deus. Se somos reconciliados pela cruz, é porque éramos inimigos, estávamos afastados e éramos distantes de Deus. Pela cruz, meus irmãos, nós passamos a ter paz com Deus, pois éramos filhos da ira, estávamos debaixo do pecado, estávamos debaixo da condenação e distantes de Deus. Estávamos sem paz, mas pela cruz passamos agora a ter paz. Pela cruz, meus irmãos, temos acesso ao Pai pela oração. É por causa da cruz de Cristo que hoje nós podemos orar e nos dirigir diretamente a Deus e clamarmos e orarmos e suplicarmos a Ele, pois sem a cruz de Cristo nós estamos impedidos de fazer isso e não há outro caminho senão pela cruz. Pela cruz nós temos a certeza e a segurança de salvação que nos é garantida pela ressurreição de Cristo depois de ter passado pela cruz. Meus irmãos, pela cruz o céu está aberto e a eternidade nos espera na presença de Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E não há nada que nos afaste disso, e não há nada que nos impeça disso, e não há nenhum poder que nos impeça de possuirmos, pois pela cruz de Cristo nós temos os céus abertos e a eternidade nos esperando na presença do nosso Deus. Meus irmãos, a cruz de Cristo abriu portas sem fins para nós, sem fins. Duas coisas, meus irmãos, é interessante e são inversamente proporcionais, digamos assim, pois o mundo e os salvos, as coisas do mundo não tem valor para nós que somos salvos, e semelhantemente o mundo não nos vê mais com bons olhos. Nós não somos mais atraentes para o mundo.
Se não, veja aí no verso de número 14, onde ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo já não tem mais nenhum valor. Paulo considerou tudo isto, como nada. Moisés já vislumbrava tudo isso já há tempos atrás e considerou todas as coisas do Egito, todas as riquezas do Egito como esterco, como nada também. Nós não olhamos mais para o mundo com os mesmos olhos, e o mundo já não nos vê também com os mesmos olhos. Nós já não temos mais valor nenhum, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim, está morto, e eu morto para o mundo. Mas o verso 15, meus irmãos, nos diz uma outra coisa aqui que o apóstolo Paulo nos fala: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É pela cruz de Cristo que passamos a ser nova criatura. É isso que importa. E é isso que o apóstolo Paulo tenta explicar àqueles irmãos da igreja da Galácia. Olha, não é a circuncisão que vai lhe dar a salvação, não é a incircuncisão que vai tornar esses homens condenados, mas é a fé em Jesus Cristo, é o ser nova criatura pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo. É isso que ele nos diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Mas o verso 16 ainda vai nos falar mais outras coisas acerca disto, pois ele diz: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Na cruz de Cristo, meus irmãos, nós somos novas criaturas. Paulo sabia muito bem que nem a circuncisão nem a incircuncisão tinha valor algum, e a regra a qual Paulo traz aqui, a regra a qual Paulo está falando, é a fé em Cristo Jesus, no verso 16, é a fé em Cristo Jesus. Só isso, meus irmãos, só isso era suficiente para qualquer pessoa ser salva. Só isso era e é suficiente, e qualquer coisa que se acrescente é querer diminuir ou querer nos afastar da cruz de Cristo e nos desviar da graça bendita do nosso Deus. Por isso, nós alcançamos paz e misericórdia. Pela cruz de Cristo, nós alcançamos paz com Deus e misericórdia. Não se esqueça disso. Talvez você ainda não tenha, na noite de hoje, alcançado a paz e a misericórdia que tanto almeja. Mas saiba que o único requisito é crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. É isto que a palavra de Deus nos diz. E com isso, passe agora a alcançar de Deus e a ter dele a paz que tanto almeja, a paz que tanto buscamos e que tanto o mundo procura em vários lugares e não alcança, e a misericórdia de Deus. É isso que nos diz o verso de número 16. E o verso 17, ele diz mais: depois de ter trazido todas essas informações, mostrando que o único motivo de glória que o apóstolo Paulo tinha estava na cruz de Cristo, ele diz no verso 17: quanto ao mais, quanto a qualquer outra coisa, quanto a outras injúrias que têm falado a meu respeito, quanto às falsas acusações que tenham dito sobre mim, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se havia um homem que poderia dizer que ele pregava e mostrava no seu corpo Cristo, era Paulo. Podemos dizer que Paulo, ele pregava com a sua voz
e ao mesmo tempo mostrava com o seu corpo Cristo Jesus. Qualquer que desejasse ver Cristo, veria através das suas marcas e não somente por aquilo que ele dizia ou falava. Então, quanto ao mais, o apóstolo Paulo diz: quanto às outras acusações, aos que falaram, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Marcas aí é uma palavra do grego que quer dizer estigmas, mas não é estigmas como você vê por aí nos canais de televisão, que algumas pessoas têm algumas marcas, alguns que não vamos entrar nos detalhes, mas algumas pessoas que dizem que têm esses estigmas de Cristo. Não são essas marcas. As marcas as quais Paulo fala e trazem no seu corpo são as suas prisões por causa do Evangelho, por ter pregado o Evangelho, por ter anunciado o Evangelho. As suas prisões, as suas cadeias. Quantas vezes e noites esteve em cadeias e foi açoitado várias vezes e foi apedrejado e muito maltratado, injuriado e acusado. São estas as marcas que Paulo trazia no seu corpo. Estas são as marcas, meus irmãos, que precisamos levar em nosso corpo, as marcas de Cristo, por sermos assim também, assim como Paulo, sermos maltratados por causa do Evangelho, se necessário for, que aceitemos essas marcas, que levemos essas marcas também. Devemos, meus irmãos, nos gloriar unicamente, absolutamente, apenas na cruz de Cristo. Se você acha que é sábio, pense, não há sabedoria maior do que a de Deus. Se você acha que alguma virtude, que existe algo que se destaque na sua vida e que possa fazer de você merecedor da salvação e da graça, saiba que não há, pois sem Cristo nada podemos. Não há outro caminho. O único caminho é a cruz de Cristo. Paulo, meus irmãos, encerra no verso de número 18, aqui trazendo uma bênção àquela igreja, rogando a Deus uma bênção sobre aqueles irmãos da igreja da Galácia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a pensarmos um pouco mais nas glórias e na glória de Cristo, na cruz de Cristo e tudo aquilo que Ele fez por nós. Pois, em primeiro lugar, nós vimos que Paulo mostra os seus sentimentos àquela igreja e ele chama a atenção para o fato de estar ele mesmo escrevendo a carta. Ele revela o que possivelmente poderia ser uma deficiência visual ou apenas uma ênfase àqueles irmãos da região da Galácia. Em segundo lugar, nós vimos que Paulo revela quem são os falsos mestres. Quem eram os falsos mestres? Eram pessoas hipócritas, orgulhosas e soberbas, que não estavam preocupadas com a igreja, mas estavam preocupadas apenas com números. E em terceiro lugar, nós vimos que a cruz de Cristo era o motivo da glória de Paulo. Não há outra fonte onde nos gloriar senão na cruz. A cruz é onde estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Na cruz de Cristo somos novas criaturas. E temos paz e misericórdia na cruz de Cristo. E cicatrizes da vida, elas evidenciam, meus irmãos, as cicatrizes que nós ou outros irmãos carregam em suas vidas, mostram e evidenciam a cruz de Cristo. E isso lhe mostra que você está no caminho certo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pensarmos e continuarmos refletindo sobre estas coisas e sempre pensarmos em gloriarmos unicamente na cruz de Cristo. Amém.